brincadeira que a gente tem, Dona José. Vem, Dona José. A paz. Aí, Vitor. Bom, querido, a paz. Os amados aí que chegaram. Amém. Seu Ageu. A paz, seu Ageu. Paz na alma. Amém, em nome de Jesus. Assim que pensar. Amém, Jesus. Bom. Queria estar vendo a palavra em Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículo 3 em diante. 3, 4 e 5. Amém? O texto diz assim, olha. Todos acharam? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos também em novidade de vida, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também seremos na sua ressurreição. Amém? As crianças? Amém? Liberar as criancinhas para estarem, né? Marcela já fica aqui. Ou mais vai Marcos André. Marcos André, Clarissa, vai. Marcela já fica aqui. Mara, vem aqui. Rapaz, vem. Em nome de Jesus. Amados, queria ler novamente. Olha só. Ou não sabeis, Romanos, capítulo 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É interessante notar, tá, amados, que ele diz assim, ó. Ou não sabeis que Patrícia foi batizada? Ou não sabeis que a Mara foi batizada? Está escrito assim, ou não sabeis que todos, quantos? Importante saber isso. Porque ele não trata de uma pessoa em especial, em particular. Ele trata de todos. Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele fala de toda a igreja, de uma forma geral, ele diz que todos foram batizados em Moisés, no mar e na nuvem. Todos comeram, todos cearam de um mesmo maná espiritual. Todos foram capacitados, guiados, direcionados por uma mesma coluna de fogo e nuvem. Todos foram batizados em um só. Todos foram alimentados em um só. Em quê? Comeram de quem? De Cristo. Comeram de uma pedra, de um alimento, de um sustentáculo espiritual. Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala dessa complexidade que é o batismo. Porque o batismo, ele é um batismo, um só batismo. Ele é um só. Só existe
um batismo. Jesus fala de um certo batismo. Quem sou eu? Não sou nada, não sei nada de teologia. Quando eu sou revelado, quando Jesus fala de um certo batismo, ele está falando de um batismo específico, mas o próprio Jesus foi batizado por João. João batizou Jesus. E Jesus foi batizado nas águas. Ele estava vivendo um batismo, vivendo um sepultamento, vivendo uma morte em vida. E ele apontava ainda para um outro batismo, mas ainda precisa de um certo batismo. Amados, a Bíblia, se você não for dependente do Espírito Santo, eu vou batizar a Patrícia. O irmão vai cooperar comigo para batizar a Patrícia. Batizar a Patrícia, batizar a Esther. Isso aí eu posso fazer. Esse batismo, por quê? Porque esse batismo aqui, que todos foram, está falando de unidade. Porque a Patrícia, nós vamos batizar ela na água, nós vamos batizar ela no corpo, né? Para explicar isso, é como uma mulher que está grávida, a criança está lá dentro da bolsa de água, tem vida, já mexe, já se comunica, super sensível, a alegria dela está bem ali dentro da barriguinha, não é? Assim como a Patrícia, da Leca Patrícia, Leca Stephanie. Mas tem algo mais, ela precisa romper essa bolsa de água criança, assim também ela tem que passar por obediência pelo batismo nas águas. Patrícia, Stephanie. Por quê? Vai se sepultar, porque ela tem declarado que Jesus é Senhor. E aí, em novidade de vida, como uma vida nova, ela ressurge agora, Patrícia. Entende? Aí há uma alegria. Nós vamos, a confirmação que nós podemos recebê-la no corpo, porque o batismo nas águas, ele tem o seu princípio de ser batizado no corpo. É para perdão dos pecados? Sim. De alguém que confessou e foi perdoado, porque confessou Jesus, ele, o justo, nos justificou. Mas ela é batizada em Cristo e no seu corpo. A igreja, todos, é pluralidade. Porque agora está confessando que quer Jesus como Senhor e que quer a sua igreja para tocar nela, para intrometer na sua vida. Eu gosto da palavra intrometer, nem sei se está certa essa palavra, mas é tipo bisbilhotar. Os que querem, os que são corpo, os que querem andar dependente da cabeça. O meu dedinho, ele depende da cabeça. Mas tem que passar por tudo isso aqui. Tem que passar por todos os outros membros. Tem que tocar em todos os outros membros. O meu dedinho mexer, a cabeça comanda. Assim é a igreja. Assim ela vai ser batizada em Cristo e no seu corpo. Por quê? O texto é simples. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Todos, na morte de Cristo. Por que na morte de Cristo? Porque Patrícia dizendo assim, assim como Jesus deu a sua vida, assim como Jesus morreu, eu também preciso morrer. Morrer para a vida dela, para o pensamento dela, para as coisas dela. Porque o que é a igreja? Igreja são aqueles que foram tirados do mundo. Não vive mais segundo o curso do mundo. Não vive mais segundo essas leis humanas, segundo as leis da carne, mas vive segundo Cristo. Não que vamos abandonar a lei dos homens, mas a lei que nos rege é a lei do Senhor. Quem nos conduz é o Espírito
Santo. Por isso o batismo nas águas, ele é o começo. Por isso que quem crê agora, batiza. Creu, vamos batizar. O que impede? Tem água, confessa Jesus como Senhor, quer Jesus, vamos batizar. Por quê? O batismo, ele é o começo. O começo da caminhada. Ela está declarando que quer ser tocada pelo corpo, que quer ser um. Em todo o tempo nós aprendemos, nós ensinamos, falamos com a Patrícia sobre a morte, sobre a cruz. Nós não falamos bem ser feliz, vir para cá, não. Nós sempre apresentamos a morte. Porque nós somos batizados aonde? Hein? Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Só a Patrícia? Só o Aloísio? Só o fulano? Aí está no meio da igreja, mas só batizado mesmo, que deu a vida só um e outro? Não, querido. O corpo é todo. Se um membro padece, todos padecem. O que a gente tem que fazer? Tem que tratar aquele membro, tem que curar aquele membro. Ou tira o membro. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem quer ficar com o membro bichado, com o membro doendo, não é a igreja. Não é a igreja de Jesus, não. Não é a igreja de Jesus, não. Pode ser uma organização, uma denominação, mas a igreja, não, a igreja, ela intromete, ela trata, ela cura, ela tira o fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? O corpo, ele não pode estar simplesmente só junto. Só junto não serve. Só ligado também não serve. Se ficar só ligado, atrofia. Tem que estar junto. Nós temos como igreja, tem que estar junto. Número 1. Número 2. Está ligado? Está ligado. Mas só junto e ligado não funciona. Não dá certo. A sua vida, a minha vida, a nossa vida não vai ser edificada. Não é batismo. Não é batismo no corpo. Não é batizado nas águas de fato. Não é morto com Cristo de fato. Porque precisa disso aqui, ó. Precisa disso aqui, ó. E funcionar bem. O que é isso aqui? Patrícia, faça isso, Patrícia. Anda desse caminho aqui. Sim, Senhor. Para o mundo e para alguns que se dizem igreja, isso é um absurdo. Mas o que impactou Jesus foi isso. Filho, não tem que perguntar o porquê. Você ensina. A Bíblia diz que os pais devem cuidar dos filhos como bem lhes parece. É Bíblia. Vou falar do episódio quando deixamos de sair de casa. Marcos André, amei ele, né, com a vara. Aí a Ângela foi falar assim, ô meu filho, depois que eu tratei, a Ângela foi falar com ele assim, falou assim, ô meu filho, você mexeu na planta lá do pai lá, e não podia mexer, porque ela tá com florzinha, não sei o que tem. Ela começou a explicar, eu falei, filha, não explica não. Eu falei com ele, não mexer. Tem alguma explicação? O que tinha que fazer? Não mexer. Não tem justificativa. Por que estava com a florzinha, o que não estava com a florzinha, mano? A palavra para ele foi, não mexer. Então, não mexe. Amados, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Você diz, o que você pode é, na caminhada, ensinar. Você pode ensinar. Agora, uma coisa é ensinar, outra coisa é justificar. Na hora do tratamento, você... Ô meu filho, não podia, que não sei o que tem.
Eu não queria, né? Só falta assim, eu não queria te tratar com a vara, mas tive que te tratar. O serviço do pai é esse mesmo, mano. É cuidar, é tratar. E aí, por que eu estou associando a vara até a isso? Porque o nosso pai, ele desce a vara em nós também. Sim ou não? Sim. Porque Patrícia, Stephanie, cada irmão está aqui, olha só. Vocês foram batizados, ou vocês serão batizados nas águas. Mas nós também precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, amado. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ontem nós estávamos sentando com o Aloysio, batendo um papo sobre isso. Muito bom o tempo ontem, né? Hoje batendo um papo. O batismo com o Espírito Santo, amado, é um revestimento de poder único que você recebe. Você é batizado, ou seja, você é revestido. Viu? Você agora tem uma couraça. Você agora tem uma vestimenta de poder. Você é revestido de poder, de dunamis, de uma força maior naqueles que são batizados nas águas, porque obedeceram. Porque o batismo nas águas é um mandamento. O batismo nas águas é um mandamento. Você confessa Jesus, entende que Ele agora é Senhor sobre vocês, sobre mim, Ele manda agora em mim, Ele é sobre mim, Ele é meu Senhor. E esse meu Senhor me direciona, até o texto que a gente leu aqui, ó. Romanos 6, o que diz? O 4, de sorte que fomos sepultados, fomos mortos, a velha criatura foi morta, com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, numa vida nova. Só, amados, quando fala de andar numa novidade de vida, eu lembro de Enoque. Enoque andou com Deus, andar com Deus. Querido, não tem como. Se você é uma pessoa agora que quer o Espírito Santo, sabe como é que se consegue o Espírito Santo? Andando com Deus. Sem andar com Deus, não recebe o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo? Quem quer o Espírito Santo? Amém. Revestido de poder. Só você tem que saber para quê. Porque tem pessoa que pensa que o Espírito Santo é para falar em língua. Não, filho. Espírito Santo, ó. Alguém lê bem alto para nós aí. Lê aí, Robson, bem alto. Atos 1:8. Atos 1:8. Nós sabemos para que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo em nós faz. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa revestida do Espírito Santo, ela dá testemunho. Ora, é por isso, quando nós associamos um homem cheio do Espírito Santo com um pai de família que ganha o seu filho, que o filho não fica desviado, de um marido que ama a sua esposa, porque ele tem que dar testemunho. Dar testemunho aonde? Um homem revestido do Espírito Santo, ele ensina os filhos, ele cuida dos filhos, ele cuida da esposa. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio da virtude, e recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que você, que há de vir, ele vem, mas para quê? Para que você dê testemunho, primeiramente, em Jerusalém. Não adianta, querido. Tem muita gente que quer dizer ser cheio do Espírito Santo e quer dar testemunho
lá nos confins da terra. Não. Dá testemunho primeiro em Jerusalém. O Espírito Santo, ele te enche, ele te reveste para você dar testemunho na sua casa, dos que estão mais perto de você. Amém? Com seus irmãos. Isso é o Espírito Santo, amado. Te reveste de poder para você lidar com aqueles que te conhecem. Para você lidar com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, que sabe se você anda ou não anda com o Senhor. Porque aí você vai ficar falando língua estranha, cheio de coisa, cheio de visão, visagem, revelação aí, sendo que não tem testemunho. Porque o revestimento do Espírito Santo, ou essa unção do Espírito Santo que vem sobre nós, sobre aqueles que estão andando com Deus, é um revestimento único. Um revestimento único. E nesse dia, nesse momento, ele pode te batizar com dons. Ou melhor, ele te dá dons. Ele te reveste, te dá dons. Que pode ser língua estranha, que pode ser visão, que pode ser dons de interpretações. Os dons é presente de Deus, Ele que dá. Mas o princípio do revestimento, o princípio desse momento, o princípio dessa unção, é que você dê testemunho. É Ele que está te revestindo. Você é batizado nas águas. Você recebe o Espírito Santo. Você é batizado com Cristo. Você é batizado no corpo. Mas agora você precisa de algo mais. De uma presença maior. Mas como é que é a notariedade? Como é que é esse notar dessa presença maior? É quando você está andando com Ele. Andando com Ele. Porque você andando com o Senhor, você vai se parecendo com Ele. Está andando com Ele. Tudo que você faz é por causa dele, é para Ele. As tuas coisas são dele. O teu carro é dele, a tua carteira é dele, o teu dinheiro é dele, a tua vida é dele, a tua casa é dele. Tu abre a casa, tu dá dinheiro, tu faz tudo. Aí tudo é dele. A tua consciência é pura para com ele. Aí não tem como. Aí só você pedir. Não é? Porque, amados, o texto diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, encontra. O que bate, a porta se abre. Né? Quando você busca essas coisas, o que busca, encontra, né? Está falando do Espírito Santo. Está falando do Espírito Santo. Fala assim, ó, vós sendo maus, eu sou mau. Mas quando meu filho pede uma coisa boa, pede um pão, eu não dou cobra. Pede um pedaço de pão, não dou pedra, né? Pede um pedaço de pão, não dou pedra. Pede um peixe, eu não dou cobra. Não. Eu sendo mau, sei dar boas coisas aos filhos. Aí, o que a palavra diz? Quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Esse revestimento, amado, esse batismo. A Bíblia fala que, lá em Atos, fala que os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Quando Paulo estendeu a mão, eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí eles lembraram, bem que foi dito, bem que Jesus disse, que João batizou, na verdade, com água para arrependimento, para perdão dos pecados, mas viria um maior do que ele, que o batizaria com o Espírito Santo, batizaria com o Espírito Santo e batizaria com fogo. Por quê? Amados, não basta ser batizado só nas águas. É o princípio. Porque é um só batismo, que é o batismo em Cristo. Um só batismo é um só batismo em Cristo, que é esse batismo nas águas. Só que ele
é a consequência dos demais, você recebe os demais. Você só é batizado uma vez nas águas, confessando o governo dele. E aí, consequentemente, vem os demais batismos com o Espírito Santo, que é quem anda com ele. E depois, quem anda com o Senhor também é conduzido, como Jesus foi conduzido ao batismo com fogo. Porque Jesus nos prometeu nos batizar com o Espírito Santo e nos batizar com fogo. Isso aqui, eu vou falar uma coisa, eu pensei nisso aqui agora, tá, mano? Vou falar uma coisa que pensei nisso aqui agora, só para nos ajudar. Quem vai batizar a Patrícia, né, são os irmãos. Né? Os irmãos que batizam os irmãos. Os irmãos que batizam os irmãos. Batismo com fogo. Quero falar um pouquinho de batismo com fogo. Quem é a pessoa que te conduz a isso? É você mesmo. Vou explicar isso depois. Você mesmo se conduz ao batismo com fogo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é o Senhor. É o Senhor que dá. É o Senhor que te batiza. É o Senhor que te reveste. Amém? Por quê? Interessante. Porque aí vem os irmãos que batizam. Você também tem o seu papel de ser batizado no fogo. Os irmãos batizam você nas águas. Agora, o revestimento, o poder, o dunamis, o que dá força motriz, é o Espírito Santo, é o papai. Então tem que andar com ele. Fazer tudo como ele quer, ser obediente. Amém? Em nome de Jesus. Amém. O batismo, amados, com fogo. Um texto para a gente colocar como batismo com fogo, né? Porque o próprio Mateus 3,11 fala disso, né? Que viria, ele nos batizaria com o Espírito Santo e batizaria com fogo. Por quê? E por que é necessário? Eu estou falando isso dessa primeira vez, falando sobre esses 3 batismos. Porque o batismo com fogo é necessário. Porque você vê muitos, a gente vê, aí também pensei isso aqui agora, tá, mano? Deus vai dando. Vamos dizer assim, numa escala de 100 pessoas, 100 crentes, entende que 100 crentes são 100 crentes batizados nas águas, né? São cristãos batizados nas águas. Mas vamos colocar aí, eu sou ruim para números, perdão aí, tu está gravando esse negócio, perdão, mas eu quero falar só para trazer uma luz. 70% é batizado com o Espírito Santo. Já caiu. Vamos dizer, 70% batizado com o Espírito Santo. E aí eu vou dizer, de uma forma bem otimista, que 10% são batizados no fogo. Porque o que é o batismo no fogo, amado? O batismo no fogo é quando você, de fato, é experimentado e prevalece. E prevalece. Não é o texto que eu gosto muito de falar, eu quero só citar esse texto aqui, por quê? Porque hoje essa palavra aqui é para nós, não é só para Patrícia e para Esther. Eles vão batizar, elas vão batizar nas águas. Mas assim que batizar nas águas, como nós somos chamados a ser batizados com o Espírito Santo, ser revestido desse poder. Mas a nossa vida, como a via cruzes, como crucificado, estou crucificado com Cristo. Quando Paulo diz isso, ele está falando, sabe de quê? Do batismo com fogo. Porque o batismo com fogo é um dia de ser experimentado. Quando você é injuriado, como é que você age? Quando você é roubado, como é que você age? Quando você é injustiçado, como é que você age? Quando bate na sua cara, como é que você age? Isso é batismo com fogo. Se te derem um soco na cara, um tapa na cara, e você oferecer a outra face, se ficar parado, fogo de Deus, está falando de alguém que é experimentado,
alguém que vai e oferece a outra face. Isso é fogo de Deus. Fogo de Deus está falando de alguém que quando toma aí um soco, faz como Jesus. Olha o soldado que deu o soco e diz: se nenhum mal te fiz, por que tu me feres? Se nenhum mal te fiz, por que tu me feres? É amado. Isso é batismo com fogo. Vamos ler um texto sobre batismo com fogo? Romanos. 8:31. Amados, isso é batismo com fogo. Porque Jesus foi batizado com fogo. Jesus, ele disse, ó, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus. E aí, você vai escapar dessa? Você acha que sobre você vai vir uma coisinha leve? Vai vir uma coisa tranquila? Não. Amém? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos deu uma revelação não de escravidão, que somos escravos, mas nos deu uma revelação de que nós temos um espírito de filho. E que se nós concebemos que somos filhos, logo nós somos herdeiros. Herdeiros com Cristo. E que se Cristo padeceu, nós também temos que padecer. Porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas nós temos que passar por onde Cristo passou. Aí, o escritor, né, Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele é magnífico, eu amo demais essa passagem. O 31 diz assim, em diante, me suportem aí. Romanos 8:31. 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele, o Senhor, que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós. Botou ele à prova, entregou o Filho, colocou o Filho numa prova de fogo. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Como também, como o Pai deu ao Filho, a Jesus, não vai dar também a nós todas as coisas? Todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, descansa, amado, que o Senhor está intercedendo por nós. Você será batizado nele, sepultado nele, porque o batismo é um sepultamento da velha criatura. Mas você vai ressuscitar em novidade de vida. Ressuscitando em novidade de vida, você vai andar com ele. Andando com ele, pedindo, em contato com ele, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Sendo batizado com o Espírito Santo, você pode falar em língua, você pode ter revelação, você pode ter vários dons. Mas acima de tudo, você vai dar testemunho. E dando testemunho, ele vai te conduzir, você de fato ser batizado com fogo. E aí fique tranquilo, porque o Senhor está intercedendo por você. Ô, Viviane, está intercedendo por você, filha. É só você andar com ele. Ele vai tomar a tua causa. Ele vai tomar, filha. Por quê? Porque você está plantada com Cristo. Você morreu, a velha Viviane morreu com seus feitos. Agora, você está sendo colocado à prova. Mas o Senhor é contigo. Não ressuscitou a Jesus? Não deu a Jesus um nome sobre todo nome? Não deu a Jesus a vitória? O vencer a morte? Vai te dar, meu filho. Em vida. Em vida. Porque nós
morremos na carne, né? Nós não morremos na carne. A carne está aqui para viver, mas manifesta em novidade de vida. Então você tem uma vida para viver, estando na carne, sendo guiada pelo Espírito. Sendo guiada pelo Espírito. E aí o Senhor vai dar vitória. Mas não vai dar vitória a qualquer um. Pessoa que fica negociando, o Senhor pede algo. O Senhor pede algo. O Senhor pede algo. Dona Alva, ó, segura aqui, ó. Dona Alva é forte, segura firme, ó. Ó, a senhora só não fala assim, me dá esse livro. Não, dou sim, dona Alva. Eu vou dar esse livro para a senhora. Aí, poxa, não. Aí fala que deu a vida, mas segura carro, segura dinheiro, segura perdão, segura a vida, segura tudo, gente. E, não, minha vida é dele, mas está tudo guardadinho. A casa está guardada, não abre a casa, não dá as coisas, junta tudo, pensa em juntar. Isso não é batismo de fogo, isso não vai ser conduzido a nada, porque o Senhor quer fazer, amado. Mas a Bíblia diz, ó, arrependei-vos e sede curados. Ó, hoje nós precisamos de revelação. Segue aqui. Aí diz que ele intercede por nós. E aí, então, ele pode dizer, você pode dizer, se você deseja o batismo com fogo, permanecer selado pelo Espírito Santo, no batismo com fogo, numa vida com ele. O 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação te separando? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Tem pessoas que falam assim, Jeová, está difícil, estão me perseguindo, mas resmunga, briga, discute. Isso não. Fala uma pessoa morta, sepultada. Morto não reage. Morto não tem direito. É cheio de direito, cheio de desejo, cheio de justificativa. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Perigo também tem gente, cuidado, vão te roubar, deixa roubar, leva tudo. Eu não tenho nada. Oh, meu Deus, eu não tenho nada, gente. Eu não tenho nada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Todos os dias ao batismo com fogo. Todos os dias nós somos entregues à morte. Todo dia. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, nada. Ó, e aí eu vou falar, uma pessoa que ela é convertida de fato, que foi batizada de fato nas águas, que andou, que foi revestida de poder, e quando ela é batizada no fogo, de fato ela é selada, não desvia. Não desvia. Fala que nada nos separa do amor de Deus. Porque quando nós desviamos, amados, de um caminho, é porque nós estamos agarrados a alguma coisa. Aí nós desviamos porque a mulher traiu, nós desviamos porque estamos sozinhos, nós desviamos porque a firma quebrou, nós desviamos porque o fulano falou mal de mim, e não sei o que tem. Mas aqui, se você achar alguma coisa
que não está nessa lista aqui que te faz separar de Cristo? É simples, mano. Não tem que ser teólogo, não. Teologia para quê? Só se o cara achasse, não, tem um item aqui que dá para me desviar, e dá para me justificar, e dá para me falar mal de Deus, e dá para me falar mal do meu irmão. Então, não basta um só batismo nesse sentido de você ser batizado nas águas e acabou. Então a ação é um só batismo, que é o melhor, numa só pessoa, em Cristo. E esse batismo em Cristo, ele te conduz a um batismo no corpo, na igreja que vai te tocar. Um batismo e um revestimento de alguém que agora anda com Jesus, anda com a sua igreja, caminha com a igreja. E a igreja não é para passar a mão, a igreja não é para fazer as coisas para você. A igreja é para te tocar, é a igreja que vai te crucificar, é a igreja que vai te tratar, é a igreja, é o teu irmão que vai te levar a você ser provado por povo. É o irmão, porque Deus provou o povo no deserto, para ver onde é que estava o coração dele. Nós temos que ser imitador de Deus, a palavra nos conduz a isso. Amém? Amém. Perdão, porque eu falei que ia ler o último versículo, não vai ser o último. Romanos capítulo 8. O 8, vamos voltar no 8 aqui. 8, 9, se não me falha a memória, isso é isso mesmo. 8, 9. Vós, porém, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Por que a gente precisa buscar o Espírito Santo? Porque quem não tem o Espírito não é o Senhor. Também a pessoa vai brincar, para que o Espírito Santo? O Espírito Santo te reveste de poder, querido. O Espírito Santo, ele trata, ele queima tudo que está dentro. Ele queima a carne. Ele trata com a carne. Porque é pelas obras do Espírito que mortificamos a nossa carne. É o Espírito que vem e queima a carne, mano. Lembra de Isaías? Sou um homem de lábios impuros. Por que lábio? Porque é do coração. Quando a gente fala aquilo que está no coração. É esse coração mau que fala o que não deve falar, fala fora de hora, fala da forma errada, na hora errada, faz tudo errado. Abre a boquinha demais. Aí Isaías fala assim, ó: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas veio um anjo e que pegou o quê? Uma turguesa lá, e ó, tenaz, né? Pegou a brasa lá, ó, queimou meus lábios, purificou os meus lábios. Isso que é? Você acha que é tranquilo? Ó, eu posso falar com você que eu sei o que é isso. Mais ou menos na carne. Na roça, lá na roça, tem que contar isso com você, rapidinho, suporta aí. Lá na roça, querendo fazer as coisas escondidas, o tal de Nescau era uma raridade. Raridade. E nós tínhamos fogão de lenha. A minha mãe foi, deixou uma colher na beirada do fogão de lenha. Uma colher. O bichinho tá até vermelha. Até vermelha. E aí estava latinha lá no alto, escondido de Nescau. Fui pegar escondido latinha de Nescau. Fazendo tudo rápido, correndo. O que eu fiz? Abri a lata de Nescau, peguei a colher na beirada do fogão, até vermelha. Joguei no Nescau e Deus fez assim, ó. Voou Nescau para tudo quanto é lado, deu aquela... borbulhou tudo, queimou tudo na hora. Loucura, que dor que é. Passei
e dificuldade para falar, dificuldade para comer. Nós temos que viver isso no Espírito, compreender o que é isso, compreender o que é a vida, compreender o que é ser batizado com fogo, compreender o que é a vida com o Senhor. Porque nós temos que viver, mano, os batismos. A Bíblia fala que os princípios da doutrina de Cristo, fala da doutrina de batismos, no plural. Mas o batismo é um só, é em Cristo, é uma só pessoa. Mas é o batismo nas águas, que é a revelação do corpo, é o batismo no seu poder, e o batismo agora do homem experimentado, selado, que é o batismo com fogo. Olha só. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vosso corpo mortal. Vai vivificar, vai trazer vida ao teu corpo, vai trazer vida, novidade de vida. Amém? Amém. Vai trazer uma novidade de vida, vai vivificar o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu queria mostrar esse texto aqui. O Espírito Santo, ele vivifica. O Espírito Santo, ele vivifica a sua vida. O Espírito Santo, por que ele vivifica? Porque ele mata as obras ruins da nossa carne. Então nós precisamos do Espírito Santo para revestir pensamentos malignos, palavras mal faladas, carências, impaciência, sofismas. Ele precisa tirar isso de nós. Medos, tirar os medos. Quem teme em perder algo porque não ama. A Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Quando segura aqui, medo de dar, medo de se entregar, medo de falar, medo de confessar. Uma das piores coisas na igreja é não confessar pecado, oculta, não ser verdadeiro. Amém? Possamos ser batizados, em nome de Jesus. Está orando? Patrícia. Chega aí, Patrícia, Stefano. Amém? Bruno, coopera conosco aqui, Bruno. Em nome de Jesus. Amém? Estou andando para de roupa. Eu queria ver o seguinte. Vamos, depois que terminar o batismo, alguém preparar o suco da uva. Já está preparado? Bom, bem. Amém?